Uma das coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia é como gerenciar certas circunstâncias, certos acontecimentos, certas lutas, certas tribulações. Há um texto na Palavra de Deus que me chama muito a atenção para estas circunstâncias de dificuldades. O texto está em Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 26. Nós vamos ler somente o versículo 21, mas depois você pode ler os versículos até 26. Diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Essa passagem foi escrita por Jeremias numa ocasião em que Jerusalém tinha sido invadida por Nabucodonosor. E Jeremias começou a escrever sobre o sofrimento do povo por causa dessa invasão. Fome, eles estavam sendo desterrados, eles estavam sendo perseguidos, a cidade tinha ficado deserta, muitos haviam sido levados para o cativeiro babilônico, os valentes já não existiam mais porque eles todos foram mortos, as pessoas estavam desaparecidas, eles estavam passando fome, estavam clamando por um pedaço de pão que não tinham. Então, para não cair na armadilha da incredulidade, Jeremias começa a escrever lamentações. E nas lamentações que ele faz, ele traz à memória aquilo que pode dar esperança. Essa estratégia vale para nós também nos dias de hoje. Por quê? Nos dias de hoje nós também passamos por tribulações, passamos por muitas dificuldades. Quais são as estratégias que nós precisamos entender que estão aqui? A primeira estratégia é que nós precisamos trazer à memória o poder de Deus. Quando vamos a Romanos capítulo 1, versículo 20, nós encontramos as seguintes palavras: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Primeira coisa, quando nós estamos em grande aflição, é perceber quem é esse Deus, o poder desse Deus. E aí nós podemos olhar, por exemplo, todas as coisas criadas, e me faz pensar um pouquinho que nós temos mais ou menos 170 bilhões de galáxias. Cada uma dessas tem cerca de 100 bilhões de estrelas, e todas elas estão sob pleno controle de Deus e funcionando segundo a mão de Deus que está cuidando de todas essas coisas. Diante disto, nós estamos diante de um Deus que, apesar dos nossos problemas e das nossas dificuldades, Ele é muito maior do que os nossos problemas e as nossas dificuldades. Efésios, Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20, ele diz assim: ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Ou seja, é o reconhecimento de quem é esse Deus. A Ele seja dada a glória. E aí saímos fora da primeira, da armadilha, por voltar à nossa memória aquilo que Deus é. Mas também, em segundo lugar, precisamos trazer à memória aquilo que Deus já fez.
É impressionante como a nossa memória funciona, né? Nós nos lembramos das coisas negativas e isso parece que marca muito mais do que todas as outras coisas boas que acontecem na nossa vida. Nós nos lembramos de um acidente, nós lembramos de uma perda, nós lembramos de uma situação que vivemos que foi traumática e isto marca a nossa memória. Mas trazer à memória aquilo que Deus fez, traz à memória também aquilo que Deus fez na nossa própria vida. Por isso é que quando Deus ordenou a Moisés que Moisés escrevesse todas aquelas coisas num livro, e por isso nós temos o Pentateuco à nossa disposição, é justamente para trazer à memória as coisas que Deus lá no passado fez, os seus feitos maravilhosos. E Asaf, que era um músico, ele transforma isto em palavras num cântico, dizendo assim no Salmo 78, dos versículos 1 a 7, que lerei somente 2 deles, os versículos 4, que diz assim: não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Relembrar dessas coisas nos faz bem. Mas também no mesmo Salmo, no versículo 7, ele diz assim: para que pusessem em Deus a sua esperança e não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Ou seja, lembrar de todas as coisas que Deus fez na história e na nossa vida é trazer à memória aquilo que nos traz e nos dá esperança. Mas em terceiro lugar, nos dias de dificuldade, nós também precisamos nos lembrar das promessas que Deus fez para Abraão. Eu fico impressionado, por exemplo, com uma figura do Antigo Testamento, que é a figura de Abraão. Abrão, na verdade, ele era uma pessoa chamada por Deus para um propósito. O nome Abrão significa pai exaltado. E o nome dele é mudado para pai de multidões. Então eu fico imaginando o seguinte: Abrão, quando ia conversar com alguém, a pessoa perguntava: qual é o seu nome? Ele dizia agora: Abraão. Mas ele dizia isso quando nem filho ele tinha. E Deus havia prometido a ele um filho. Abrão já estava, quando mudou o nome dele, ele tinha aproximadamente 75 anos. E a vinda e a realização aconteceu quando ele tinha 100 anos, ou seja, durante 25 anos, Abrão estava dizendo: olha, o meu nome é Abraão, e as pessoas, significa pai de multidões. E ele não conseguia se esquecer desta promessa de Deus, até que Deus veio quando ele tinha quase 100 anos e disse: olha, chegou o tempo, você vai ter um filho. E o texto diz uma coisa interessante: Abrão já tinha descoberto que o seu corpo estava amortecido e que Sara também, nessas alturas, Sara com 90 anos, também o corpo estava amortecido. Mas Deus dos impossíveis não levou isso em consideração. Disse: agora Sara, tua mulher, vai ter um filho. E efetivamente Deus fez isto contra todas as possibilidades físicas dela. Ora, você imagina que a vida de Abraão foi só uma vida de alegria e festa? Não. Imagina essa situação dele, durante 25 anos esperando,
e sempre dizendo: Pai de multidões, o meu nome é isto. Ou seja, ele trazia à memória aquilo que Deus fez, obviamente, muito mais depois do nascimento de Isaac. Quarto lugar, no dia mau, nós também precisamos trazer à memória quem somos nós. Romanos, no capítulo 8, versículos 15 a 17, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aqui eu gostaria de chamar a atenção rapidamente para duas coisas. A expressão Abba Pai significa papaizinho querido. Não é simplesmente o que nós falamos, meu pai. Não, é meu paizão, é meu querido, aquele que é íntimo. Mas havia uma segunda razão. Segundo a lei judaica, o pai podia deserdar o filho, nascido o filho de sangue, que nós dizemos. Mas ele jamais podia fazer isso com o filho adotado. Por quê? Porque ali tinha sido uma decisão pessoal dele. Não tinha sido somente um acontecimento o nascimento do filho. A Bíblia diz que nós somos adotados por Deus, ou seja, Deus não pode abrir mão mais de sermos co-herdeiros juntamente com Jesus Cristo. Essa realidade jamais muda. Quinto e último lugar, nós precisamos nessa circunstância nos lembrar do amor, da bondade e da fidelidade de Deus que estão no texto que nós lemos. Ora, nada absolutamente tem a ver conosco esta postura do amor, da bondade e da fidelidade de Deus. Tudo tem a ver com Ele. Foi Ele quem decidiu se relacionar conosco, por isso nos buscou. E isso jamais vai mudar. E eu gostaria aqui de trazer a lembrança, um fato histórico real vivido. Um senhor chamado Horácio Gates Spafford, ele era um advogado muito rico, teve muito sucesso na vida dele, e ele conheceu um pregador da época chamado Moody. E ele tinha uma afeição muito grande por esse pregador. E ele investiu muito dinheiro em imóveis na Califórnia, em Chicago. Só que ele perdeu quase tudo que ele tinha investido porque Chicago pegou fogo e a maioria dos seus imóveis foram reduzidos a nada. Nesse mesmo tempo, ele perdeu um filho e esta perda ocasionou mais uma situação de lamentação para ele, mas ele não se deixou abater. Até que, para, vamos dizer assim, trazer um momento de maior alegria, ele decidiu viajar com a sua família e outras 4 filhas que ele tinha, decidiu sair dos Estados Unidos e ir para a Inglaterra para uma série de conferências de Moody. No dia do embarque aconteceu um problema, ele não pôde viajar. Ele colocou a sua esposa e suas 4 filhas no navio e o navio naufragou. 2 dias depois ele naufragou e a esposa, depois de alguns dias, mandou um recado para ele dizendo o seguinte: estou salva,
sozinha. Ou seja, ele tinha acabado de perder as suas 4 filhas. Como ele era músico, ele escreveu a letra de uma música que me parece significativa nesse momento, dizendo assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me buscar. Ao céu onde vou para sempre morar, com os remidos na luz do Senhor. E o refrão deste hino diz assim: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esta é a experiência daquele que traz à memória aquilo que lhe dá esperança. Dá esperança porque eu sei que o meu Redentor vive e eu sei que Ele vem me buscar. Senhor Deus, embora esteja em meio à angústia, quero orar com você. Embora a tristeza assole meu coração, todavia me lembrarei do Senhor e quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Sou grato pelo sacrifício de teu Filho Jesus no meu lugar, para me dar a vida eterna. Peço que perdoe meus pecados e mude a minha sorte. A minha alegria está no Senhor. A minha porção é o Senhor e em ti espero. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.